Senhoras e senhores, boa noite. A governança do projeto Geoparque Uberaba, representada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Sebrae Minas e município de Uberaba, dá as boas-vindas aos participantes da live Projeto Geoparque Uberaba, Educar para Transformar a Terra de Gigantes. Nesse momento, convidamos os representantes das instituições parceiras do projeto Geoparque para fazer uso da palavra. Convidamos a diretora de Cultura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, senhora Paula Cusinato. Oi, gente, boa noite. A imagem está ruim porque eu tive que sair correndo porque meu computador não funcionou no trabalho. Mas eu estou muito feliz que mais um projeto está se concretizando no Geoparque Uberaba. Esse da educação, então, é essencial para que a gente possa efetivamente conseguir a chancela do Geoparque, conseguir que ele se transforme numa realidade. Esse trabalho maravilhoso que o professor Luiz Carlos Borges Ribeiro apresentou para todos nós, né? A UFTM está de portas abertas, tem se empenhado muito para poder que esse projeto se efetive, que ele se realize, e vocês podem contar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, que esse seja um curso muito produtivo para todos que forem participar, que todos possam se sentir orgulhosos e engajados como a gente nesse projeto maravilhoso e grandioso para a economia e para a qualidade de vida da população de Uberaba. Obrigada. Convidamos o analista do Sebrae Minas, senhor Márcios Mendes. Boa noite a todos e a todas. Eu, inicialmente, gostaria de saudar as autoridades aqui que se fazem presentes, autoridades essas que são vocês, professores e educadores. Eu que sou filho de uma professora, minha mãe hoje já aposentada, professora do ensino também municipal, foi diretora de escola, vice-diretora do Colégio Frei Eugênio, diretora da Escola Uberaba, professora da Escola Boa Vista, também professora do Estado. Sei o quanto vocês batalham por uma educação de qualidade. Então, vocês são as autoridades que estão aqui presentes hoje. Vocês, como eu disse, são os protagonistas desse momento tão importante. A educação, ela transforma a vida das pessoas e, consequentemente, a vida de uma comunidade, de um território, a qual todos nós estamos inseridos. Por isso que o nome dessa live é Educar para Transformar a Terra dos Gigantes. Gostaria aqui também de fazer uma saudação especial ao Dr. Rui, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, nesse ato aqui representando a prefeita Elisa. Em seu nome, saudar todos os parceiros desse projeto, a UFTM, a Prefeitura Municipal, a ABCZ, e também dizer da nossa alegria do Sebrae de estar presente nessa iniciativa. Não poderia deixar aqui também de fazer um agradecimento mais que especial, até mesmo a título de reconhecimento, aos nossos mestres. Professor Luiz Carlos Borges, que é o idealizador desse grande projeto, que é o Projeto Geoparque. E o outro, o paleoartista Rodolfo Nogueira, que vocês terão a oportunidade de ouvir hoje, nessa noite, as duas belas exposições que os mesmos farão. Bem, pessoal, de forma bem rápida, queria dizer um pouquinho do Sebrae para vocês. Sebrae tem uma honra muito grande de fazer parte da construção desse projeto. Nós temos como causa sermos referência na geração e valor aos pequenos negócios e à sociedade. Temos também como propósito impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. E é isso que nos faz acreditar e sermos uns entusiastas nesse grande e virtuoso projeto. À luz dos pequenos negócios, temos a certeza que podemos contribuir muito na organização, na capacitação dos empreendimentos da cadeia produtiva do turismo, posicionando Uberaba e o destino turístico, o estado de Minas Gerais, o país, como uma referência no mercado internacional,
ampliando cada vez mais a competitividade das micro e pequenas empresas. Obviamente, se conseguirmos, e tenho certeza que assim chegaremos lá, a chancela da Unesco ao Geoparque Uberaba, a região passará a fazer parte de um grupo seleto, espalhado por todo o mundo, e contribuiremos no estímulo ao empreendedorismo, o crescimento econômico da região de forma inclusiva e sustentável. Isso proporcionará a todos nós que vivenciamos nessa terra de gigantes a termos vivências científicas, educativas e culturais. Além de tudo, de ampliarmos a valorização das nossas vocações locais. Então, vocês, professores, são fundamentais nesse processo de construção e nessa conquista que, com certeza, teremos ao longo do tempo. Não podia deixar de dizer também o trabalho que o SEBRAE tem feito com vocês, educadores do município. Trabalhamos aí a educação empreendedora. Em breve estaremos apresentando o plano de trabalho de 2021 junto à Secretaria Municipal de Educação para trabalhar a capacitação dos professores para levar o empreendedorismo aos alunos do ensino fundamental. Acreditamos muito que essas crianças são os nossos futuros. Temos também a iniciativa junto à FET, Fundação de Ensino Técnico Intensivo, da implantação do NEG, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. Eu costumo dizer que não existe criança incapaz, existe criança sem oportunidade. E nós estamos aqui para criar essas oportunidades. Tenho certeza que conseguiremos. Mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos. E, para encerrar, gostaria de dizer que eu gosto muito de uma frase do grande e do querido Raul Seixas, quando ele disse: basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Fica aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão a todos os professores, todos os educadores. Muito obrigado, sucesso a todos e uma boa noite. Obrigada. Representando a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e a Casa do Educador Professora Dedê Praz, convidamos o historiador Tiago Riciopo. Boa noite a todos. É um prazer, uma realização profunda estar aqui com vocês nesta noite. Penso que nós, a partir de agora, desse momento, nós chegamos num momento culminante para o projeto Geoparque, porque esse momento é que vai fazer com que o nosso discurso, com que um projeto que se iniciou há 4 anos e até há mais tempo, desde quando o professor Luiz Carlos começou a desenvolver uma tese de doutorado, possa se fazer realizar, que é um momento de iniciar o nosso diálogo com os professores do município de Uberaba. E, seguindo as palavras do nosso amigo Márcio, gostaria de agradecer você, professor e professora. Vocês são os mestres que levarão essa informação, esse conhecimento do assunto Geoparque Uberaba. Um assunto amplo, como começaremos a entender na noite de hoje. Um assunto que diz respeito às nossas memórias, à nossa identidade cultural, aquele valor que diz simplesmente quem somos, por que somos e o que queremos. O projeto Geoparque tem esse potencial. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, professores. Gostaria também de agradecer a Cidinha Basílio, querida amiga de muitos anos, né? E hoje é um prazer estar com você de novo, Cidinha. A Ariane está aqui conosco, fazendo com que essa informação seja múltipla e que chegue a todos. Ao nosso amigo Márcio Mendes, do SEBRAE, o apoio do SEBRAE será fundamental nessa jornada, como ele bem colocou, que irá propiciar o desenvolvimento sustentável, uma nova cadeia econômica para a nossa cidade. Gostaria de agradecer muito ao doutor Rui, secretário do Desenvolvimento Econômico, justamente porque é aí, como eu disse anteriormente, que se encontra um grande potencial para a nossa cidade em todos os seus aspectos.
ao Rodolfo Nogueira, querido amigo paleontólogo, um orgulho de Uberaba, um fruto de um projeto como o Geoparque, né, do projeto em si, antes mesmo dele ser idealizado. Ao grande, ao destemido, professor Luiz Carlos Borges Ribeiro. Tá? Hoje nós estamos todos seguindo os seus passos, as suas descobertas fossilíferas, e Uberaba inteira vai entender o porquê que essa cidade é tão importante, é a terra dos gigantes, é a terra de Chico Xavier, é a terra do Zebu. E dizendo em nome da terra do Zebu, eu estendo o meu agradecimento à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, do qual eu faço parte, sendo gerente do Museu do Zebu, ao nosso presidente Rivaldo Machado Borges e ao presidente do Museu do Zebu, senhor Jaro Machado Borges. Para concluir minha fala, eu represento aqui também a Casa do Educador, né? Eu tenho uma honra de mediar duas instituições fundamentais, que é a Casa do Educador, que leva formação, conhecimento, preparação para o professor. Então, isso eu venho me preparando, não é de hoje, já tem muitos anos, desde o início das minhas pesquisas sobre história de Uberaba, ainda no tempo de graduação, em toda a minha trajetória, e principalmente na missão de vida que eu encaro, que é uma missão de valorizar o patrimônio uberabense, de valorizar todos esses potenciais que nós temos. É nesse sentido que o trabalho nosso do Museu do Zebu se desenvolve, né? E, com certeza, esses gigantes, conhecidos já internacionalmente, serão orgulho cada dia mais de nós uberabenses. E, além dos gigantes, toda a cultura uberabense, que é digna de muita admiração. Muito obrigado. Ouviremos agora o representante do município de Uberaba, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Dr. Rui Gomes Nogueira Ramos. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui representando a nossa grande prefeita Elísia, representando o nosso município de Uberaba. Dizer que estou muito feliz, né? Assumimos aí a secretaria há pouco tempo. É uma secretaria que tem um desafio muito grande, que é o desenvolvimento de Uberaba, geração de empresa, de renda, de trabalho e também, né, o turismo e a inovação. Então, acho que esse evento que vocês estão realizando é de extrema importância, fico muito feliz. Queria parabenizar as instituições signatárias desse grande projeto, a UFTM, a BCZ, o SEBRAE, saudar aí a Paula Cucinato, o Tiago Riciopo, o Márcio Mendes, o grande professor Rodolfo Nogueira, que estou pesquisando, deve ser meu parente, com muita honra. E dizer para vocês que é uma satisfação muito grande ter a Cida Basílio, nossa diretora de turismo, envolvida de corpo e alma. A Cida, tudo que ela faz com amor, com carinho, com profissionalismo. E eu entendo que esse projeto, como já disse, da relevância dele na nossa secretaria, Cida, porque o nosso grande desafio é reaquecer a economia durante e principalmente pós-pandemia, né? Tão agredida a nossa economia com o fechamento das atividades, do comércio, de uma série de atividades aí que estão paralisadas e que precisam retomar, e retomar com força. E eu acho que esse projeto Geoparque vai ter um casamento perfeito com essa nossa retomada, muito atrelado ao turismo, que a gente tem conversado bastante, e como disse aí o Tiago da BCZ, da importância, né, do projeto Geoparque, aliado a Chico Xavier, aliado à BCZ, né,
que é a história de Uberaba, a tradição, e são coisas que nós temos que trabalhar muito, e eu tenho pedido para a Cida, e ela está empenhada nisso, está elaborando aí um novo guia turístico de Uberaba, onde todos esses 3 grandes pilares da nossa história, da nossa tradição, vão ser trabalhados com muito carinho. Então, meu muito obrigado em nome de todos os uberabenses, em nome da prefeita Elisa, e em nome da nossa Secretaria de Desenvolvimento e todos os nossos colaboradores. Um bom evento para vocês. A nossa secretaria está à disposição de todos vocês e podem contar com a nossa secretaria em todos os aspectos. Meu muito obrigado, um belo evento a vocês todos. Obrigada. Geoparque é um programa criado pela Unesco, Organização das Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura, visando a conservação e a valorização de uma área com um rico patrimônio geológico, histórico, cultural e ecológico. O projeto Geoparque Uberaba busca potencializar os valores patrimoniais de relevância nacional e internacional do município, sustentados na educação, conservação e desenvolvimento sustentável por meio do turismo. Tem como propósito candidatar-se à Rede Mundial de Geoparques da Unesco, a fim de se juntar aos 161 geoparques atualmente chancelados. No Brasil, apenas o Geoparque Araripe, no interior do estado do Ceará, faz parte da Rede Mundial da Unesco. Teremos agora a palestra Educar para Transformar a Terra de Gigantes. Nosso convidado é doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, geólogo do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, coordenador do projeto Geoparque Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, representante do Núcleo Minas Gerais, da Sociedade Brasileira de Geologia, na Comissão de Geoparques, vice-presidente do Conselho Diretor da Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias, Fundagre, membro do Conselho Diretor do Instituto de Estudos Avançados em Medicina Veterinária José Caetano Borges, da ABCZ-Uniub, membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e do Conselho Municipal de Turismo de Uberaba, associado das Sociedades Brasileiras de Geologia, Paleontologia, Espeleologia e Associação Brasileira do Patrimônio Geológico e Mineiro, consultor ambiental nas áreas de Geologia e Paleontologia. Temos a honra de receber, seja bem-vindo, Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro. Pedimos, por favor, professor Luiz Carlos, que habilite o seu som, por gentileza. Certo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Desculpa aí. Vou colocar a apresentação. Agora todos estão me ouvindo? Espero que sim. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu acho que os nossos protagonistas de criação do Geoparque, a Prefeitura de Uberaba, a BCZ, a UFTM e o SEBRAE já disseram o suficiente e eu acho que eu não me delongaria mais. Eu agradeço essa conjunção de esforços e eu acho que o tema hoje, na verdade, as pessoas que eu devo dirigir, de verdade, são aos educadores. Os educadores que, na verdade, são o nosso elemento primordial, sem o qual o Geoparque Uberaba não teria possibilidade de se transformar nunca em um geoparque ligado à rede global de geoparques da Unesco. Então, a apresentação aqui é uma apresentação
não muito extensa, e é um panorama geral do que se trata o projeto Geoparque Uberaba Terras Gigantes. Como bem disse a minha colega Cidinha, né, o conceito já foi dito. O que é Geoparque? Geoparque é um nome atribuído à Unesco para uma área bem definida geograficamente, com um tamanho suficientemente grande, onde se possa inserir sítios dos patrimônios geológico, histórico, cultural e ecológico. Esses sítios representam uma parte de um conceito holístico de educação, proteção e desenvolvimento econômico. Todos viram falar de patrimônio histórico, cultural e ecológico, mas a grande dúvida é, educadores de Uberaba, vocês sabem o que é patrimônio geológico? Porque não existe geoparque. A condição sine qua non para que haja um geoparque é que tenha patrimônio geológico. Então, eu fiz essa relação, biodiversidade, geodiversidade e patrimônio geológico. Biodiversidade não precisa falar, né? Todos, praticamente, sabem da diversidade de vidas, né? É um nome muito utilizado. E geodiversidade, é um nome novo. Geo, né? Para alguns vem de geologia, alguns vêm de terra, de certa forma, é uma palavra que abrange muita coisa, mas eu gostei muito e cito como exemplo José Brilha, de 2005, no qual é uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais, que são, na verdade, esses depósitos são suporte para a vida na Terra, que é a biodiversidade. E o patrimônio geológico? O patrimônio geológico é quando essa geodiversidade ela tem um valor inestimável, ela passa a ter um status, praticamente, de algo universal, algo de importância internacional. Aqui embaixo, a gente vê 2 ambientes de Uberaba, e são 2 geossítios de Uberaba. Aqui a gente tem um pouco da presença da biodiversidade, mas, em si, essa cachoeira, que é o geossítio Ponte Alta, o que ela traduz de patrimônio geológico? Ela conta uma história belíssima sobre a história geológica da região há 130 milhões de anos. Conta a história da abertura do Atlântico, e aqui são encontrados 3 tipos de rocha. E aqui é um fóssil exemplar, que é um Berabassus terrifus, que é o exemplar mais completo descoberto até hoje em Uberaba. E é um patrimônio geológico. Os 2 são patrimônios geológicos, né? Os 2 são patrimônios geológicos. Por quê? Porque eles revelam parte da história geológica do planeta e da história paleobiológica do planeta. Agora, o que é o essencial para ser um geoparque? O essencial é que exista esse patrimônio geológico, a condição de sine qua non, expresso nas formas de suas rochas, minerais, cânions, impactos asteroides ou qualquer feição excepcional da geodiversidade, a nível internacional. Então, para que nós possamos pleitear, submeter o projeto Geoparque Uberaba para a Unesco Paris, nós temos que ter geossítios de nível internacional, ou seja, que sejam únicos, ímpares e de importância científica e didática excepcional. Outra questão, uma das relações e das funções do Geoparque, primordial. O Geoparque, ele vem como um projeto de gestão territorial. E o importante papel é no desenvolvimento econômico do território. E que quem faz isso é o turismo, que torna uma alternativa com geração de postos de trabalho, renda para toda a comunidade. Quando eu falo gestão territorial, as pessoas podem dizer o seguinte: qual a amplitude dessa palavra gestão territorial? Eu diria que é um macro projeto que tudo cabe nele e ele não engessa nada, é diferente de uma APA, de uma APE, de uma RPPN, que tem limitações. E ele trabalha com o modelo de uma cidade ideal.
Então, quando a gente fala que Uberaba caminha para ser uma cidade internacional, para isso nós devemos fazer o nosso dever de casa. E essa gestão territorial vai perpassar muito e vai abranger tudo que se pensa, né? É por isso que eu acho que é quase um projeto de governo. A prefeitura que adotasse o projeto Geoparque dentro do conceito da Unesco, ela estaria fazendo um dos melhores governos possíveis que o país teria, porque cuida da educação de qualidade, preocupa com a questão do turismo, da geração de renda, da questão da segurança, da questão da segurança hidrológica, de água, ou seja, ela vem ao encontro, principalmente dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco 2030. Né? Agora, e a educação? Por que o título aí, a Cidinha falou o título como o título do tema do curso, né? E, na verdade, eu estou apresentando a questão do Geoparque em si, os conceitos, e para vocês terem já um tira-gosto do que a gente pode produzir em conjunto. Veja bem, conjunto, porque sozinhos nós não conseguimos nada. E vocês são a peça fundamental para que o Geoparque Uberaba passe a ser chancelado pela Unesco. Por quê? Porque ela possibilita esse aprofundamento na compreensão da diversidade patrimonial existente no município. São verdadeiros, que são espaços, museus, afloramentos rochosos, fósseis, que são verdadeiros laboratórios vivos a serem explorados em prol de um ensino contextualizado e de qualidade. Hoje, né, depois de 30 anos trabalhando em Peirópolis, eu vejo ainda que as pessoas, quando chegam lá, os educadores, eles se sentem, assim, meio sem o conhecimento adequado para desenvolver a aplicação e o trabalho de campo. Então, esse curso que está sendo proposto pela Casa do Turista, e, na verdade, esse é o pontapé inicial do projeto de educação, esse trabalho vai mostrar os valores de Uberaba com campo. Os que foram meus alunos sabem que a atividade de campo é atividade de contexto do conteúdo. E sem campo, e sem observar nos museus, nos lugares, in situ, no local, a gente não tem o aprendizado adequado. O professor é singular, né? Sem o professor, por isso que eu falo, sem medo de errar, os professores, nesse momento, são os principais atores do Geoparque Uberaba, né? A governança está aqui para dirigir o caminho, mas quem vai potencializar e vai apropriar e difundir esses nossos patrimônios, esses nossos valores, são os professores e os educadores. Imagina só, nós em Uberaba somos, vamos falar, cerca de 5.000 educadores, do ensino de básico a ensino médio. Cada 5.000 toca praticamente 60, 70 mil alunos. Cada aluno chega na sua casa, comenta para 3, 4 familiares. Então, a gente atinge 200, 220 mil pessoas facilmente, graças ao trabalho de vocês. Então, vocês, em educação, não existe Geoparque sem educação. É condição sine qua non. E isso não só vai lhes capacitar, mas vai realmente dar o upgrade que o Geoparque precisa para se criar o terceiro passo, que é o grande salto de transformar a educação e desenvolver o sentimento de pertencimento da população. Ou seja, a partir de agora, e do curso que vai ser dado na Casa do Educador, com os diversos conteúdos, as pessoas vão sentir que nós vivemos numa terra especial, e o Rodolfo vai falar muito bem sobre isso. Como surgiu a ideia do Geoparque Uberaba? Né? Surgiu numa visita dos geólogos do Serviço Geológico do Brasil, em 2010, no qual foi editado esse livro, Geoparque do Brasil Propostas, que eu tenho muita estima por um dos autores, que é o Carlos Schopenhauer, e o outro autor, o Cássio Roberto da Silva, foi membro da minha banca de doutorado. Nesse livro, nós temos a descrição de um capítulo, que é o capítulo Geoparque Uberaba, Terra dos Dinossauros do Brasil, que foi o título da minha tese.
Só que quando eu estive no Chile, numa região que hoje se transformou em um geoparque da Unesco, um lugar com um nome estranho chamado Quitralcura, que é da língua Mapuche, que significa pedra de fogo, que é a região dos vulcões, e eu conversando com Guy Martini, que é um dos maiores especialistas em geoparques da Unesco, ele falou: Luiz, você pode ter todos os dinossauros do Brasil, do mundo, que se eu for lá avaliar seu geoparque, eu não aprovo. Então, você tem que agregar a identidade do seu povo, a identidade do seu território, né? E aí foi feito, aí eu dei uma guinada na tese e já comecei a inserir os valores. Agora, no papel, a ação oficial saiu em 2017, através da assinatura do protocolo de intenção realizada durante a Expo Zebu no ano de 2017, no qual a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira dos Criadores Zebu, a Prefeitura de Uberaba e o SEBRAE, apoiada por quase uma dezena de instituições, inclusive o Serviço Geológico do Brasil, assinaram esse pontapé inicial, né? Panorama, a Cidinha já falou, já me tomou parte do texto, né? Mas os geoparques representam uma iniciativa muito bem sucedida em nível mundial. Em 2004, eram apenas 4 geoparques ligados a uma rede europeia de geoparques. Depois, essa rede cresceu na Europa, se juntou à China e se transformou na rede global de geoparque, hoje contando com 161 membros em 44 países. Nas Américas, nós temos o primeiro, uma questão, vou inverter, o primeiro geoparque das Américas foi o Geoparque Araripe, localizado na cidade do Crato, no Ceará, nas bordas da Chapada do Araripe e do Cariri. E ele foi implantado, chancelado em 2006. Depois vieram outros geoparques, como os geoparques Steinhammer, da Alemanha, os outros dois geoparques do México, um geoparque em Babura, no Peru, no Equador, no Peru, o Quitralcura, que eu conheci, e um Grutas Palácio, que é no Uruguai. Quais os atributos de relevância nacional e internacional do patrimônio geológico e do histórico, cultural e ecológico a gente coloca como tripé? Certamente, as rochas que nos contam, como páginas da história, a vida pretérita do passado geológico profundo, revelando histórias fantásticas de que aqui já foi um deserto, aqui já teve derrames de rochas vulcânicas sem precedentes, daqui já foi um lago, rios, onde a biodiversidade ficou preservada na forma dos fósseis. E é no patrimônio paleontológico, que é um tipo de patrimônio geológico, que a gente concentra o principal viés, que são os dinossauros. E no histórico-cultural, a gente tem calcado, principalmente na historicidade e pujança do Zebu, na significância da religiosidade expressa nas igrejas católicas musealizadas, e também na palavra de Chico Xavier, esse homem do bem, esse homem que, independente de religião, todos acatam e aceitam como um homem espetacular. Então, para ficar mais fácil o entendimento, o projeto Geoparque Uberaba, ele sai de ser projeto Geoparque Uberaba Terra dos Dinossauros e passa a ser Terras Gigantes, porque essa integração, Uberaba, Terra dos Dinossauros do Brasil, capital mundial do Zebu e a terra do Chico Xavier, são 3 ícones que fundamentam a Terra Gigante. E agora ele está querendo colocar outro item, que é a terra da produção de alimentos, né? Uma questão que o Brasil hoje se coloca numa liderança. O Brasil, o agronegócio hoje dá um alívio na economia nacional em tempos de Covid, e o Uberaba tem, assustem vocês, mais de 60% da área do território em agricultura, produzindo grãos, não só para o Brasil, como para diversos países. Por que Terra dos Dinossauros do Brasil? Pelo seguinte fato: maior número de espécies por município, maior diversidade de espécies por município, maior dinossauro do Brasil, o Uberaba Titã Riberói. O Uberaba Titã Riberói não é só o maior dinossauro, como o maior organismo vivo que já pisou em terras brasileiras desde que o planeta se formou, há 4,56 bilhões de anos.
Imagina só a riqueza. Isso me dá um apego, me dá um sentimento de pertencimento, de saber que Uberaba foi terra do maior indivíduo do planeta de todos os tempos, onde é o Brasil. E também a questão dos ovos e ninhadas, né? Seus fósseis ocorrem muito bem preservados, com a diversidade singular, e ocorrem os grupos, principalmente, de dinossauros herbívoros, titanossauros, e os carnívoros, abelissauros, maniraptores e megaraptores. Aí, exemplos do Uberaba titã, muito bem desenhados, muito bem reconstruídos pelo nosso querido Rodolfo Nogueira. Mais uma obra do Rodolfo Nogueira, que eu considero o maior dos paleoartistas do Brasil e um dos 10 maiores do mundo, com o Maniraptora, que é aquela escultura que foi colocada na praça, em frente ao mercado municipal e a Santa Rita. E o Abelissauro, que é o topo da cadeia trófica alimentar, é o animal maior carnívoro que já passou por aqui, atingia 7 metros de comprimento. Agora a gente entra na terra, na capital mundial do zebu. E Uberaba é muito protagonista. Os fazendeiros de Uberaba, em 1889, trouxeram, comprados do Dr. Lontra, que era o médico do Dom Pedro II, animais zebuínos, que não eram conhecidos aqui. Aqui a gente tinha muitos animais taurinos, que eram animais provenientes da Europa. E São Paulo apostava muito no taurino. E o uberabense teve esse tino, né, de buscar esses animais e ver que eles eram muito aptos a darem certo no nosso clima, que era muito semelhante à Índia, né? O zebu é o boi de cupim, e as condições climáticas, ambientais, então, eram propícias. Enquanto os taurinos, onde você tem lá tipos de bois com pelo muito alto, como a questão do holandês, que não é adequada aqui, porque tem muita praga, muito calor, ele ressente muito, né? Uberaba, então, começou, e os pioneiros do zebu, e com um olhar comercial, começou aqui. E a primeira exposição de zebu no mundo foi feita numa fazenda Caçu, em 1906, onde foram expostos, vejam bem, 1.243 animais nesse evento, né? A fazenda era do José Caetano Borges e convidou o primo Quinca Machado Borges para fazer a exposição. Só em 1906 que os fazendeiros de Uberaba acordam para a ideia que o zebu era um grande negócio e que poderia ser a grande matriz de produção de proteína animal. E aí começaram as importações a partir de 1906. E aí as importações foram adiante, e aí o volume de gado aumentou muito, né? Falar em Chico Xavier é falar no maior espírita brasileiro de todos os tempos. A biografia dele diz tudo, quase 500 livros, 17 milhões de exemplares, maior escritor do Brasil, Nobel da Paz, né, Mineiro do Século. Então, o legado dele é fantástico, né? Vamos lá. Como a gente viu no início, para ser um geoparque, a gente tem que ter um território bem definido e suficientemente grande. Então, a gente escolheu o município de Uberaba como todo, como território geoparque Uberaba Terras Gigantes. Por quê? Porque ele é mais fácil, não tem intervenção de outros prefeitos. A gente vê que em outros geoparques que estão acontecendo no Brasil, que estão também correndo para chegar na Unesco, tem áreas menores e tem que se juntar 6, 7 municípios, são 6, 7 prefeitos, então a questão política administrativa é complexa. E tem que ser suficiente grande para ter esses geossítios, né, em quantidade. Outra questão, viabilidade econômica. Uberaba, hoje, para vocês terem uma ideia, existem em torno de 30
projetos de geoparque e geoparques aspirantes. Depois a gente vai falar isso, não nessa apresentação, durante o curso, né, entrar nesses detalhes. Mas Uberaba, sem dúvida nenhuma, e eu falo isso com toda certeza, é a cidade talvez mais privilegiada. Ela tem uma infraestrutura, uma logística para turismo, ela está a 500 quilômetros, essencialmente, da capital federal, da maior cidade do Brasil, São Paulo, e da capital mineira. Nesses 500 quilômetros são 2.100 municípios, 70% do PIB nacional, 60 milhões de consumidores. E se perguntaram, é um geossítio no Rio Negro, no Amazonas, que tem uma cachoeira fantástica. Tem chance de ser geoparque? Não. O acesso, a logística, quem entra em mata para fazer isso não cola, não passa na Unesco. Então, essas condições que o Uberaba tem são condições imperiosas e muito favoráveis à estrutura de implantação. Até agora, a gente já descreveu, junto com o Serviço Geológico Brasil e junto com os colegas aqui, praticamente 13 pontos de valores, né? E esses pontos foram avaliados pelo Serviço Geológico Brasil. Na verdade, são 7 geossítios e 6 sítios histórico-culturais, porque aqui não consta o sítio Memorial Chico Xavier. E quais são esses sítios, né? Essa cachoeira belíssima que eu mostrei naquela hora. Aqui eu ressalto a nossa consultora de nível internacional, que esteve aqui por conta do SEBRAE, ajudado pela BCZ, pela Prefeitura, pela UFTM, a nossa consultora Flávia Fernanda de Lima, de nível internacional, que praticamente colocou o Geoparque Araripe dentro da Unesco, e a Vanessa, que é nossa amiga, né, colega do Márcio aí do SEBRAE, né? E essa cachoeira realmente é fantástica. Eu não vou entrar em detalhes pelo adiantado da hora. Outro geoparque, esse já é quantificado e é de relevância internacional. Veja bem, nós, na minha percepção, nós já temos 4 geoparques, 4 geossítios de relevância internacional. Esse é um deles, o Geossítio Caeira. No Geossítio Caeira, o Price, que foi quem achou os fósseis aqui pela primeira vez, começou as escavações em 1947. E em 2000, no ano 2000, ainda sob os auspícios da prefeitura, no qual o Museu dos Dinossauros se encontrava, nós encontramos Uberaba Sulcos Terríficos. E esse ponto é relevante internacional porque é um ponto muito visitado, a gente faz eventos educacionais, é turístico, beleza cênica e de importância científica e geológica. Cada rocha dessas são partes da história que remonta a ambientes de rios que se secavam. E, talvez o mais importante, daí foram descritas 8 espécies únicas de animais vertebrados, dentre eles 2 dinossauros, 3 crocodilos, 2 tartarugas e uma rã, né? Isso para não falar de outros grupos. O Geossítio Peirópolis sem dúvida, no patrimônio geológico, é o principal geossítio de todos, porque congrega lá toda aquela estrutura do Complexo Cultural e Científico Peirópolis, do Museu dos Dinossauros da UFTM, associada e integrados à comunidade de Peirópolis, mas lá foi o local de ocorrência da primeira ninhada de ovos de dinossauros encontrados no Brasil. Ainda que o primeiro ovo de dinossauro encontrado no Brasil também tenha saído de Uberaba, da terra da Fazenda Caçu, no ano de 1945. Tá? E o geoparque, na verdade, o Geossítio Peirópolis, ele é completo. E o que me levou a fazer a tese de doutorado, porque eu estava iniciando um mestrado com geologia pura e acabei passando direto para o doutorado, acho que pela minha idade já beirando os 50 e tantos, né, meu orientador falou, você está muito velho para ser mestre, já tem muita experiência, faz a prova do doutor e passa. Então, se a gente vê a história do desenvolvimento do Geoparque dentro da Unesco, ela se confunde com a história da criação do Centro Price e do museu.
A gente fez pesquisa, a gente fez educação de qualidade, a gente fez conservação do patrimônio, a gente fez turismo, a gente fez os elementos essenciais para que a gente pudesse propor essa ideia do Geoparque para Uberaba. Nasceu, essencialmente, de Peirópolis. Esse lugar, que para muitos são conhecidos, mas parece que não representa nada, é justamente a universidade. E aqui agora vocês vão conhecer o local, né? É aí o mirante da universidade, né? Depois de construído esse mirante, eu já tinha proposto um geossítio aí. E agora a gente, junto com a prefeitura e agora com o governo novo da Elisa e do atual secretário, Rui Ramos, muito receptivo ao projeto, nós vamos fazer algumas modificações. O dinossauro que iria lá para o geossítio Santa Rita, na verdade, um titanossauro, vem agora para o geossítio Univerde, ou seja, você descendo essa rampa aqui, ó, descendo aqui, esse dinossauro ficaria mais ou menos aqui. E aqui tem uma rampa que você desce, e aqui nós vamos fazer um corte, que justamente é onde estão essas 3 pessoas, que aí é o patrimônio geológico que vai ser visto aqui. O que a gente vai ver aí? A gente vai pôr o dedo na linha do tempo que separa rochas vulcânicas de 130 milhões de anos para rochas sedimentares fossilíferas de 80 milhões de anos. Ou seja, a gente vai pôr o dedo numa linha de 1 centímetro que separa 50 milhões de anos. Imagina as escolas que não têm condição de ir a Peirópolis, de ir a outros lugares, vão poder contar com esse espaço para conhecer as rochas, conhecer essa história geológica. Então, é muito importante isso. Outro ponto que é de relevância internacional é o geossítio Serra da Galga, que é onde foi encontrado o maior dinossauro brasileiro, que já foi dito, o Beraba Titã Ribeiroi, foi encontrado em 2004 e foi escavado em 2006, mas a gente vem escavando esse afloramento há muito tempo. Foi encontrado durante a duplicação da 050. Veja aqui que a pista se encontra, nesse momento, em 2004, sem asfalto. Aí é o momento da achada de um fêmur, de um Uberaba Titã, que foi tão trabalhoso que a gente teve que parar a rodovia, usar a Polícia Rodoviária Federal, usar um mega guincho para trazer o fóssil até a pista. Temos também o geossítio Vale Encantado, que é um lugar fantástico, tem tudo a ver, é uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, está dentro da APA do Rio Uberaba, então a questão de preservação ecológica, de rotas ecológicas, sempre atrelado ao patrimônio geológico, às rochas, ou seja, a geodiversidade como substrato da biodiversidade, isso é muito importante. Aí, mais algumas imagens, existe uma iniciativa de construção de chalés para implementar o turismo, etc. O geossítio de Santa Rita. Eu descrevi na tese, não tinha bons afloramentos, então eu descrevi um conjunto de rochas atrás da igreja de Santa Rita, que é o Museu de Arte Sacra. Mas, por força do destino, e eu acho que há algo maior que conspira a favor desse projeto, e eu converso muito isso com o Rodolfo, né? Energias, Uberaba tem uma luz maior, não é à toa que a gente está sobre um sítio de dinossauros que viveram aqui 80 milhões de anos, ao lado da biblioteca, veja bem, ao lado da biblioteca municipal, lugar de educação, de cultura, nós avistamos uma estrutura esférica, que nada menos do que um fóssil, né? Então, é esse lugar aqui, é um afloramento, e ampliando, nós já, no processo de implantação do projeto, que foi uma iniciativa da prefeitura, que captou os recursos, valores elevados, em parceria com leis de incentivo, com a iniciativa privada, e nós escavamos. O que a gente pensava que era um fêmur, na verdade, era um número. O que saiu, que era um osso da perna, virou o antebraço. E aqui o dia da inauguração, né? Estavam lá todos, a gente fez um cubo na rocha para mostrar o fóssil e cobriu com vidro, né? E a gente inaugurou essa réplica também, essa réplica aqui, e se perguntarem, o geossítio Santa Rita já está pronto? Não,
falta a gente colocar ainda lá dois indivíduos, dois dinossauros que vão estar lá. O que tem mais nesse Geossítio Santa Rita? Tem uma estrutura logística de alimentação aqui em cima, tem aqui um CAT, um Centro de Apoio ao Turismo, tem aqui uma loja de venda de souvenirs para ajudar as pessoas, venda de artesanato, não souvenirs, artesanatos ligados ao tema. E esse ponto ficou tão importante, ele vai ter que ser reavaliado de novo pelo Serviço Geológico, porque ele vai se tornar um sítio internacional, porque ele potencializou um roteiro, um mini roteiro geológico, onde você passa no Museu de Arte Sacra, que é o museu, o prédio mais tombado pelo IPHAN, mais antigo, o primeiro prédio tombado pelo IPHAN na década de 30, né, do Triângulo Mineiro. A gente passa à vista a Mamãe Mãe Raptora, né, quase de frente da igreja, e chega ao mercado municipal, onde a gente trabalha a gastronomia, né, que também é identidade, o queijo mineiro, o artesanato que é vendido lá, e todos os produtos, doces, que são típicos daqui, porque o princípio Geoparque é mostrar a nossa identidade. Cada um desses 61 geoparques do mundo tem a sua identidade. Temos ainda o Museu da Cal, que é um lugar belíssimo, foi a primeira atividade de mineração de Uberaba, foi criada em 1900, construída em 1900, ainda existem lá os carroções, e aqui a gente quer transformar, recontar essa história de como era produzida a cal, porque não existia tinta nessa época. E essa cal nada mais é do que calcário, a rocha sedimentar queimada, jogada aqui, e que era colocado fogo, e esse cal se pulverizava, era ensacado, é levado de carroções até a estação ferroviária de Peirópolis, que era exportado para São Paulo, para pintar os casarões lá em São Paulo. E, no mais, esse ponto foi, essa caeira e essas ações de mineração foram os pontos que atraíram o Price para Peirópolis, para revelar Peirópolis para o mundo científico internacional. Temos também o Museu da Capela, construído em 1930, das Irmãs Dominicanas, que são pessoas fantásticas, tem uma história fantástica, chegaram aqui em 1885, né, praticamente em lombos de burro, vindo da França, do sul da França, e tem lá nessa igreja, né, que é no museu, que é do estilo neorromânico, nós temos exposições que contam a história do Colégio Nossa Senhora das Dores e a exposição Loreto, essa grande geóloga, doutora na Universidade de Sorbonne, que faleceu com 96 anos, com a lucidez fantástica, que deixou uma exposição não só aqui, mas como eu cheguei a lecionar com materiais da Loreto na Uniub. Então, uma exposição de minerais, rochas, fósseis, materiais arqueológicos, malacofauna, etc. A Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier, claro que está modificada, mas ali Chico Xavier viveu, e aqui internamente a gente entra no quarto, vê a cama, vê os bonés, as boinas, a gente sente a energia dessa espiritualidade e se sente muito bem. E olha que eu sou criado como cristão católico, mas o Chico foi o Chico, e todos nós devemos muito respeito a ele. Temos o sítio ABCZ, no qual se destacam o Museu do Zebu, que é o único museu do mundo com essa temática, fantástico. Dentro do museu, dentro do sítio ABCZ, a gente ainda tem, além do Museu do Zebu, dois atrativos. O Museu a Céu Aberto, que conta toda a história do Parque Fernando Costa, com os bustos, com os pavilhões, como era feito, e lá é a sede da maior instituição de pecuária do mundo, com seus 22 mil associados, né, e com escritórios dispersos no país todo. E chegando aí na origem do Zebu, né, a gente chega na Fazenda Caçu, né, de 1880, que lá foi feita a primeira exposição, né, e lá também foi criada uma raça, a raça chamada Induberaba. Eu estou falando Induberaba aqui, espero que não tenha muitos fazendeiros aqui, porque o Induberaba é o mesmo que o Indu-Brasil. Então, nos grupos de zap da BCZ, quando eu falo Induberaba, o pessoal logo chia. Não, é do Brasil. Mas, como nós temos que ter identidade, eu falo Induberaba e do Brasil. Então, essa fazenda, além de ter sido o berço da primeira exposição do Zebu,
ela foi o berço da criação dessa nova raça de cruzamentos de zebuínos típicos da Índia. Se fez um mix e criou-se um zebu novo, brasileiro, que é o Indo-Uberaba, Indo-Brasil, e foi nessa fazenda que foi descoberto os primeiros achados fósseis em 1945, durante a abertura de uma ferrovia. Aí, exemplo de autoridades como o presidente Getúlio Vargas, aqui com o filho do coronel Zé Caetano, o Silvio Caetano Borges, apresentando, em 1930 e pouco, o gado. A fazenda era muito bem visitada, eles tinham uma força política muito grande, e isso conseguiu avançar muito. Sítios inaugurados, nós já temos, implantados, o sítio ABCZ, que fica no espaço, mas todo o Parque Fernando Costa é o sítio ABCZ. Temos o sítio Peirópolis, o Geossítio Peirópolis, temos o sítio Memorial Chico Xavier e o Geossítio Santa Rita, né, que dá para se ver melhor isso aqui. Então, o projeto Geoparque Uberaba, Terras Gigantes, numa síntese conclusiva, na verdade, ele integra todos os patrimônios, né, valiosos nossos, que eu já disse, história cultural, e visa consolidar, por meio de pesquisa, projetos, políticas públicas, conservação, produtos que geram atratividade e façam com que Uberaba seja uma região de destino turístico de alta competitividade. Nós estamos integrados à macro-região de turismo da Mogiana, da Alta Mogiana, da Associação dos Municípios da Alta Mogiana. São mais de 30 municípios, então a gente acaba se integrando a um turismo regional. E visa justamente isso, trazer bem-estar para a comunidade, melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, e é um modelo de desenvolvimento regional sustentável fantástico. Fechando, eu queria agradecer a Casa do Educador, a professora Dedê Praz, sem a qual nós não estaríamos aqui hoje, e meu contato aí para quem quiser. Desculpa por eu falar muito obrigado, e passo a palavra. Agradecemos pela bela palestra, professor Luiz Carlos. Nós queremos reforçar que chegamos a 400 participantes nesta live de todo o Brasil. Né? É uma alegria muito grande, estamos recebendo muito elogio. Dona Valdenice Maria da Costa, muito encantada com tudo isso, tomara que aconteça essas melhorias. A dona Cristina Rodovalho, do Museu, na escola Nossa Senhora das Dores, né? Aprendendo, Patrícia Valeriano, dizendo que está aprendendo muitas coisas interessantes. Nem sonhava que Uberaba era tão rica, né, sobre esses assuntos. E aí são inúmeros elogios, nós agradecemos a participação de todos. Vocês poderão continuar acompanhando todas as ações do projeto Geoparque, seguindo o nosso Instagram, Geoparque Uberaba. Certo? Então, vamos lá. Nós queremos agora agradecer também a presença da secretária adjunta de Educação, senhora Cristiana Borges Magalhães Gomes de Oliveira, e ouviremos agora o senhor Marcos Vinícius Neves Araújo, o chefe do Departamento de Formação Profissional da Prefeitura de Uberaba. Boa noite a todos. Eu venho aqui em nome da secretária de Educação, professora Sidneia, bem como da secretária adjunta, professora Cristiane, de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, agradecer aos participantes, especialmente aos profissionais do magistério, para os quais preparamos essa transmissão com muito carinho. Esta parceria com o Geoparque representa os propósitos da atual administração, que busca um trabalho intersetorial para que possamos trazer o melhor para o município. Desejamos também contribuir com a rede municipal do Geoparque de uma forma que estimule a valorização patrimonial e cultural uberabense. Muito obrigada. Teremos agora a apresentação de um vídeo e logo após um bate-papo com Rodolfo Nogueira, paleoartista graduado em Design pela Unesp,
criou metodologia para reconstruir animais extintos de forma acurada. Possui ilustrações em museus de vários países, detentor de 12 prêmios internacionais e do Prêmio Jabuti de melhor livro infantil e juvenil. Está à frente do Estúdio de Ilustração Científica Oficina Pré-Histórica. Seja bem-vindo, Rodolfo. É com você. Eu fui numa excursão da escola a um lugar inacreditável, cheio de mistério e magia. E o que eu viria lá mudaria para sempre a minha história. Lá haviam dragões gigantescos com ossos de cristal. E haviam também caçadores de dragões, aventureiros que voltavam do horizonte cheios de histórias e dentes como troféus. Tinha até um templo em homenagem aos dragões. Aquilo me causou uma espécie de maravilhoso, que foi como um chamado. Eu quis imediatamente virar um caçador de dragões. Esses caras se intitulavam paleontólogos e chamavam os dragões de dinossauros. E o lugar mágico era Peirópolis, um bairro de uma cidade mais que especial, que fica em Minas Gerais, Uberaba. Mas essa história começa muito antes. Na década de 40, o pesquisador Leo Oliver Price veio para cá atendendo a rumores de que haviam fósseis na construção de uma ferrovia na fazenda de um tal Coronel José Caetano Borges. Dizem que quando ele chegou, tinha um grupo de trabalhadores da ferrovia jogando bocha com um ovo de dinossauro. Imagina! Os rumores eram mais que verdadeiros, e o Price acabou trazendo à luz milhares de fósseis até a década de 70. Uberaba foi terra de muitos gigantes, não só pré-históricos. Vários nomes no início do século XX mudaram a história do Brasil partindo daqui. O Coronel José Caetano Borges foi um desses. Um pecuarista visionário, com muito tino para o negócio, ele enviou aventureiros ao outro lado do mundo para buscar uma tal espécie de boi indiano, o zebu, que se aclimatou imediatamente aqui e revolucionou a produção de carne desde então. Em 1906, José Caetano fez a primeira exposição de gado zebu e chegou até a criar uma raça nova chamada Induberaba. Hoje o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado e é o maior exportador de carne do planeta. Em parte, certamente, graças à expertise de melhoria genética desenvolvida aqui em Uberaba. Hoje temos a sede da maior instituição de pecuária do mundo, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, onde é realizada a Expo Zebu, que é a maior feira de gado. Essa cidade também foi abrigo para um gigante que dispensa apresentações, mas eu não posso deixar de falar do seu exemplo e legado de caridade, além dos seus mais de 400 livros psicografados. Considerado não só o mineiro do século XX, mas o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, mas em 1959 veio trabalhar na fazenda experimental Getúlio Vargas, que, por acaso, parte da área tinha sido adquirida como uma doação feita pelo Zé Caetano. Aqui o Chico ficou e fez história. Uberaba também é conhecido como um gigante na agricultura. É a terceira maior produtora de açúcar do Brasil e a maior do estado de Minas Gerais. Fica em terceiro lugar na produção de soja e em segundo na produção de milho. O meu avô também criou zebu e plantou soja e cana, e a minha família foi praticamente toda espírita. Lembro de pequenininho visitar o Chico e ser levado no centro espírita muitas vezes, porque eu tinha muitas dores de cabeça, traços de autismo e era muito ansioso. Para tentar me ajudar, a minha mãe me colocou num curso e eu aprendi um dos maiores poderes que alguém pode ter. O de tirar as coisas da cabeça e colocar na realidade. Era um curso de desenho. E aí logo eu entendi que eu não queria ser um caçador de dragões, um paleontólogo. Eu queria colocar os dinossauros na realidade. Por onde eu andava, eu imaginava eles no meio das árvores, nas praças, me olhando, e só tinha um jeito de fazer isso, através da arte. Com 13 anos eu fiz até um desenho e doei para o museu, e tenho aqui até hoje uma escultura de um crânio que fiz na mesma época, usando o que eu tinha em mãos, que era isopor e massa de parede que eu peguei da minha tia Vânia. Mais tarde, entrei na faculdade de design gráfico e descobri que havia um nome para a arte de representar animais extintos, paleoarte. Aí eu acabei criando uma metodologia para fazer isso da forma mais científica e realista possível. Aprendi a trabalhar nos programas de modelagem 3D, os mesmos que a indústria do cinema usa, e juntei a isso as descobertas mais recentes da paleontologia. Foi então que eu conheci o Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro, geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e um dos maiores gigantes que conheço. Ele descobriu o maior dinossauro do Brasil, um dino com mais de 26 metros de comprimento. Foi batizado em sua homenagem, Uberaba Titã Ribeirói. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a imaginar esse bicho e a desenhá-lo. Por uma coincidência que parece mais conspiração do alto, o Luiz é bisneto do Zé Caetano Borges. E ele percebeu uma coisa incrível. Uberaba tinha inúmeros requisitos para se tornar um geoparque. Então começou a plantar essa semente há uns 12 anos. Fez até um doutorado em geoparques na UFRJ em 2014. E em setembro desse mesmo ano aconteceu algo aparentemente pequeno, mas que viria a ser um marco na história dessa cidade. Luiz me liga e pede para eu ir na biblioteca municipal. Chegando lá,
Tava ele e um professor chamado Sérgio Seik. Me levaram em frente a um paredão de rochas na beira da calçada, me explicaram que era a formação Uberaba, composta de cinzas vulcânicas, e me apontaram uma forma ovalada de uns 15 centímetros no meio das rochas. Era um fóssil, cara. Na rua, literalmente, no centro da cidade. Me falaram que o professor Sérgio que havia notado e chamou o Luiz para avaliar. Era provavelmente um osso longo de algum dinossauro bem grande morto ali há 80 milhões de anos. Luiz já me perguntou de cara, assim: Rodolfo, você conseguiria imaginar uma praça nesse lugar ao redor desse fóssil? Eu arregalei uns olhões, né? E ele continuou: eu tenho certeza que você consegue fazer umas ilustrações, colocar uma escultura em tamanho real, em esqueleto, não sei. Você pode imaginar o que você quiser. Eu fiquei vibrando e pensei: cara, nasci pra isso. E aí eu comecei a imaginar e a rabiscar, mas não estava satisfeito. Tava ficando sem graça, sei lá. Eu tava sem ideias. Até que o orientador de doutorado do Luiz, o Dr. Ismar Carvalho, sugeriu de colocarmos água no lugar. Aquilo foi um estalo e eu fiquei muito empolgado e pensei: cara, não dá para apresentar isso só num desenho. E se eu fizesse uma animação 3D com montagem num vídeo real? Propus pro Luiz, ele ficou meio reticente, mas topou. Daí ele apresentou o projeto ao promotor do meio ambiente Carlos Valera, que conseguiu um valor em dinheiro, e eu fiz esse vídeo. O nome Geossítio Santa Rita é em homenagem à Igreja Santa Rita, um prédio de 1854, hoje tombado, onde funciona o Museu de Arte Sacra. Saímos mostrando esse vídeo para secretários, prefeitos, parceiros, Sebrae, comunidade, universidades, todos amavam, diziam-se arrepiados, mas como conseguiu dinheiro para realizar aquilo? Era mesmo uma causa para Santa Rita, a santa das causas impossíveis. Até para orçar a gente precisava detalhar o projeto, e eu não tinha conhecimento para isso, precisávamos pagar um arquiteto. Aí o projeto esfriou. No meio desse tempo, o Luiz convenceu o Conselho Municipal de Turismo, o Contur, a abraçar o projeto Geoparque, e eles me pediram para fazer um logotipo para o Geoparque. Eu topei, mas foi um grande desafio criar um símbolo único representando os 3 ícones máximos de Uberaba. Eu fiz dezenas de rabiscos e eu acabei tendo um insight. Sabe aqueles globinhos de neve com miniaturas dentro? E se eu fizesse algo assim, guardando as relíquias dessa terra? Daí eu cheguei nessa versão. Geoparque Uberaba. Não mais terra só dos dinossauros do Brasil, mas terra de gigantes. Eu imaginei o Boeing do Uberaba e o Uberaba Titã, tão gigantes que parecessem montanhas, e o Chico no céu olhando por nós. Lançamos o projeto na abertura oficial da Exposebu em 2018, dando assim o pontapé inicial com a inauguração do primeiro sítio histórico-cultural do Geoparque, o sítio ABCZ. Depois toparam fazer o mesmo em Peirópolis e também no Memorial Chico Xavier. Mas o Geossítio Santa Rita ainda estava parado. Até que a prefeitura consegue um edital para pagar uma empresa de engenharia para detalhar o projeto. E aí eles solucionam vários problemas do projeto inicial. Conseguem acessibilidade em todos os patamares da praça, mantêm as árvores e ainda ampliam a ideia de um café e um centro de apoio ao turista. Estávamos super empolgados, mas agora precisávamos angariar 1,2 milhões de reais para realizar aquilo. Uma missão que parecia impossível. Um belo dia, recebo uma ligação de uma outra gigante, Anne Roy Nóbrega, uma francesa que abraçou Uberaba como dela e se tornou uma grande líder no turismo da cidade como secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Na ligação, ela me disse que conseguiram dinheiro para construir o geossítio e fazer as réplicas dos dinossauros em tamanho real. Uau! Mas como? Eu perguntei. Ela me explicou que eles conseguiram criar uma lei de incentivos fiscais e estímulos econômicos que avalia quem quer investir na cidade com um sistema de score. E dependendo da pontuação, a empresa ganha isenções e permutas até de terrenos. Assim, a prefeitura pode dedicar esses investimentos ao turismo. Só que tinha um porém. Eles precisavam que eu fizesse imediatamente as esculturas, porque a equipe poderia mudar nas eleições e o próximo governo poderia não querer seguir o projeto. Eu fiquei maravilhado e assustado, uma ideia plantada há 6 anos, e o meu sonho de infância de espalhar os dinossauros pela cidade.
Era a chance. Mas eu tinha fechado um contrato muito grande com um museu em São Paulo, com prazos curtos também, e eu não ia dar conta. Aí eu lembrei de uma conversa com o Luiz Carlos. Um dia ele me chamou na casa dele, ele estava almoçando na hora, e me falou umas coisas com um tom bem enérgico. Uma é que eu precisava cobrar pelo meu trabalho, que as pessoas só iam valorizar depois que eu mesmo valorizasse o que eu fazia. É que eu fazia muita coisa de graça na época. Outra foi que eu deveria sempre aproveitar as oportunidades e honrar os compromissos, nem que eu precisasse contratar mais gente. Era óbvio, mas aquelas palavras pareciam destinadas àquele momento. Decidi. Escrevi para a Anne, nasci para isso. E no dia 5 de março de 2020, dentro do canteiro de obras, nós assinamos o contrato e eu assumi então a responsabilidade do maior projeto que eu já tinha pego na vida até então. Colocaram até meu nome na placa da obra. Daí eu saquei, se o trabalho estava aparecendo, sonhos tão antigos, oportunidades tão grandes, eu não poderia perder a colheita. Eu estava me preparando desde os 11 anos para aquilo. Não havia no planeta inteiro, naquele momento, ninguém mais alinhado para mostrar como eram os gigantes que andaram aqui há milhões de anos. Mas como? Como me multiplicar e acelerar o processo? Então ideias me vieram. Eu sabia trabalhar com softwares mais sofisticados de efeitos especiais de Hollywood. Já sabia como deveriam ser os animais. Aí eu me lembrei daquele crâniozinho de isopor de massa corrida que eu fiz quando criança. Liguei para um amigo que tem uma máquina fresadora gigante, que é basicamente um braço mecânico com uma broca na ponta, e eu perguntei se ele toparia imprimir uns dinossauros em isopor. E ele topou. Criei o esqueleto e reconstruí os bichos em 3D, preparei os cortes, mas a massa corrida era muito frágil. Daí eu visitei o mestre dos mestres da escultura de Uberaba, Norton Fenerich, que é o artista que fez o grande dinossauro símbolo de Peirópolis. E ele me ensinou a trabalhar com cimento de uma forma que fica leve, fácil de esculpir como argila e não trinca. Aí eu comprei uma máquina de solda, aprendi a soldar assistindo no YouTube, e agora nós estamos construindo tudo ao mesmo tempo, numa loucura. De repente me ligam de novo a Anne e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o Zé Renato Gomes, numa chamada de vídeo. E dizem que uma empresa viu o andamento do GeoCity Santa Rita e quis contribuir. Eles então aproveitaram a oportunidade e convenceram a empresa de financiar um antigo projeto idealizado pela Érica Cunha, outra gigante do Geoparque Uberaba. Ela era diretora de turismo, feiras e eventos. Nesse projeto eram 3 filhotes de dinossauros que deveriam ser colocados em praças históricas da cidade, mas tudo teria que ser entregue até o fim do mandato. Me deu um gelo na barriga, mas agora com uma equipe genial na minha retaguarda e as mais novas tecnologias, eu exclamei, nasci para isso. Tiveram então a brilhante ideia de criar um circuito que integra todo o centro histórico da cidade. Quando pronto, o turista poderá iniciar seu passeio pelo GeoCity Santa Rita, tomando um café em meio a monstros pré-históricos reais, visitar na sequência o Museu de Arte Sacra e Igreja de Santa Rita, tirar uma selfie com a mamãe Mania Raptora, que é um parente dos velociraptores, subir a rua até a Academia de Letras do Triângulo Mineiro e seguir até a Praça Comendador Quintino, colocar no colo um filhote de abeliçal, que na cidade ainda é manso, reverenciar a ama de leite, mãe preta e o zumbi dos palmares, e depois seguir para a Praça Central da cidade, onde temos palacetes lendários como o Paço Municipal Major Eustáquio e o Casarão Quincas Machado Borges, além de alimentar um filhotinho de Uberaba Titã sentado em frente à Igreja Catedral. Por último, ele pode fechar o passeio com os melhores queijos e doces do Brasil no mercado municipal. O mundo merece ou não merece conhecer esse lugar. No momento, somos universidades, prefeituras, Sebrae, ABCZ, associações e empresas privadas gerindo a ideia do Geoparque. Mas já percebemos que precisaremos de uma governança mais independente, para que o processo não seja tão afetado, por exemplo, por mudanças de governo. A Érica acabou de redigir um estatuto e apostamos na ideia de uma associação ou fundação Geoparque Uberaba para facilitar as alianças, transferências de recursos, convênios e contrapartidas. E nós vamos precisar de uma sede também. O Luiz Carlos deu uma ideia de onde pode ser. Na praça central da cidade, ao lado da catedral, está um palacete tombado maravilhoso que está caindo aos pedaços, literalmente. Lá viveu justamente o coronel José Caetano, lembra dele? Se tudo der certo, nós vamos restaurar e instalar a sede do Geoparque Uberaba lá, honrando o legado desse gigante. Agora o GeoCity Santa Rita está a apenas algumas semanas de sua inauguração. E nós estamos preparando mais 10 sítios, revitalizando, sinalizando, criando leis de geoconservação, trabalhando com educação patrimonial e roteiros para, assim que possível, enviarmos a carta de intenção à Unesco. Olhando agora para trás, eu fico impressionado como as pessoas, os acontecimentos e as escolhas se encaixam na história desse lugar e na minha história também. Imagina um animal morrer e milhões de anos depois uma cidade se erguer no mesmo lugar e de repente descobrirem que seus restos ainda estão ali, como um tesouro aguardando o momento certo de enriquecer um povo inteiro. Imagina quantas crianças não serão maravilhadas por esse achado no GeoCity Santa Rita e quem sabe não vão atender ao chamado, como eu fiz para sonhar cada vez mais alto e realizar cada vez mais rápido.
Aquela visita àquele mundo mágico me transformou de verdade, inspirou minha profissão. Hoje eu sou um paleoartista. Já tive privilégios surreais, como ganhar uma dúzia de prêmios internacionais desenhando os nossos bichos. Eu me sinto pertencente a um lugar, sabe? A um time, um propósito, cheio de esperanças. E não tem honra maior que participar da realização de tudo isso. Para todos os bens para vocês que estão lutando para honrar a sua terra. E muito obrigado pela honra de me ouvirem contar essa história. Rodolfo, temos aqui algumas mensagens que foram direcionadas a você durante o evento. Da senhora Eliane Falcone Brandoles, dizendo o seguinte: Rodolfo, eu sou sua fã, mais fã ainda do seu trabalho. Orgulho de ter sido a sua professora. Seu entusiasmo nos incentiva a abraçar o projeto Geoparque. Dona Maria Maia, muito bom, né? Dona Luciana Cordeiro dizendo aqui: Rodolfo, como não se apaixonar depois de ouvir você? Agora é com você. Uau, que lindo isso, que bom que a professora estava aqui. Nossa, cara, que boa noite. Não é nem desejar, mas é exclamar, cara. Uau, boa noite mesmo, professoras e professores. Eu nem preciso dizer o quanto eu fico honrado, né, e feliz de falar ao lado desses gigantes, né, e esses caras aí têm os ombros gigantes que me apoiaram desde que eu era molecote, né? E honra maior ainda ter a atenção de vocês, assim. Esse vídeo aí, ele foi feito com a apresentação desse projeto nosso num webinário de Geoparques no ano passado, foi em outubro, né, então as coisas não estão muito atualizadas ali, assim. Boa parte já está pronto, né, até estou terminando um dinossauro nos próximos dias, assim, vocês até viram ele lá. E a gente ainda não instalou tudo, né, porque estamos esperando um momento mais oportuno, assim, para ficar, mas vai ficar muito legal. Eu tinha uma professora que falava que a gente estava naquela época na era da informação, sabe? E que um dia nós entraríamos na era do conhecimento, né? Eu acho que esse dia chegou, cara. Hoje nós temos aí tanta informação disponível assim que a gente não consegue mais processar, né? Nós precisamos de curadores, né, de especialistas que filtrem tantos dados para nos ensinar, né? E para mim está rolando uma revolução nesse sentido. E nós, professores, somos os responsáveis por dar os rumos dessa revolução, né? Nós somos os curadores do conhecimento. E os dinossauros, eles me deixaram uma lição, assim, porque eles dominaram o mundo, né? E enfrentaram uma das maiores crises da história da Terra inteira. E, ao contrário do que muitos pensam aí, eles se adaptaram, né? Eles diminuíram seus tamanhos, criaram penas, desenvolveram asas, né? Então, aí até hoje voando nos nossos céus e jardins, né? São as aves. E eu acho que a gente também pode fazer isso, assim. Nós estamos numa das maiores crises que a gente já enfrentou, né? Mas eu acho que a gente pode diminuir os nossos tamanhos. Não o nosso tamanho físico, né? Mas o tamanho dos nossos egos, que é a nossa noção de separação, né? Que é o que traz o medo da escassez, né? E que traz aquele pensamento de primeiro o meu, depois o dos meus, e só então se sobrar para os outros, né? Daí eu acho que a gente poderia lançar mão, assim, das mais novas tecnologias que a gente consegue desenvolver e ousar ensinar coragem de sonhar aos nossos pequenos. Assim, eu acho que nós vamos voar voos muito mais longe, né? Mais uma vez, eu agradeço aos meus amigos gigantes aqui presentes por essa oportunidade de pertencer e de ter propósito, né, cara? Eu verdadeiramente me considero uma consequência dos dons dessa Uberaba, cara. E o Geoparque, ele vai evidenciar esses dons para o mundo todo, né? E eu espero que o nosso povo se sinta como eu, de verdade, pertencente e com propósito, assim. E eu tenho um recado da Gisá, que administra o Instagram do Geoparque, né? Vai rolar um sorteio de 3 kits fantásticos quando nós atingimos dos 2.500 seguidores, cara. Nós estamos perto. Se você ainda não segue a página, é a sua chance de concorrer. E vai ter até uns chaveirinhos dos nossos dinos que eu mesmo fiz, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Esse é o Uberaba Titã. Tem a Mani Raptora.
E tem o abelisauro também. Bom, é isso aí. Viva o Geoparque Uberaba, né? Viva essa terra de gigantes. Obrigado, gente. Obrigado, Cidinha. Obrigada, Rodolfo. Bom, e já seguindo, né, para o final da nossa live, nós vamos ouvir agora o representante da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e representando também a Casa do Educador, professora Dedê Praz, o historiador Tiago Riciopo. Tiago é mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em História do Tempo Presente e graduado em História. Professor formador na Casa do Educador e gerente executivo do Museu do Zebu. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Cidinha. É com muita emoção, né, que a gente chega nesse momento, um momento fantástico, ainda mais depois dessas apresentações incríveis do professor Luiz Carlos Borges, do querido Rodolfo, né, que é fruto justamente de um processo que a gente quer trabalhar. É o processo de se sentir identificado, representado, né, pertencente a essa Uberaba, a essa cultura, né? Então, é nisso que nós acreditamos que o uberabense pode crescer, tá? Um exemplo como o Rodolfo. E antes de fazer um comentário, eu vou ser breve, até porque nós vamos abrir, tá? Você, professor e professora, façam suas perguntas, que em breve nós vamos lê-las, né? E buscar respondê-las. Eu só queria fazer algum comentário, rapidamente, pelo que vem pela frente. O propósito desta live é justamente promover um curso de formação na Casa do Educador, 60 horas. Na verdade, a gente chegou à conclusão que é necessário abrir 2 turmas, é necessário a gente ter um trabalho permanente, né, que se inicia com esse curso na educação, mas que tem um longo caminho aí pela frente. Então, em breve, vamos dizer assim, a partir da semana que se inicia, você, professor, professora, pode ir lá fazer sua inscrição. Nós estaremos esperando vocês. Serão 2 turmas, como dito, né? E estarão esse time de gigantes uberabenses, gigantes internacionais, né? O professor Luiz Carlos estará conosco, o próprio Rodolfo, mas nós vamos trazer também outros especialistas em geoparque para nos ajudar a conceituar, a pensar sobre a questão. Nós vamos fazer um amplo diálogo sobre inúmeros aspectos relacionados à nossa identidade, né, e isso eu já vou falar. Nós vamos trazer especialistas internacionais, assim, de todo lugar, para que a gente possa fazer um trabalho dialogado, permanente, e que possa se chegar efetivamente na sala de aula. O objetivo dessa live foi esclarecer sucintamente, mas muito bem feito, né, o que é o geoparque, né, o que se trata isso. Muitas vezes a gente ouve por aí, que parque é esse que estão instalando aqui em Uberaba? Onde que fica? Qual lugar é esse? Que é esse parque, né? O Parque dos Dinossauros, enfim, é um parque natural, né? Então, hoje a gente começou a ter uma noção do que é esse fantástico projeto Geoparque, que em breve, né, em alguns anos, nós queremos submetê-lo à Unesco. E mais, nós vemos no projeto Geoparque, né, uma ação iniciada há 4 anos, um projeto que pode transformar Uberaba, transformar para melhor, transformar positivamente, né? Nós precisamos de empregos, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver nossa economia, mas nós temos que ter em vista o que é o desenvolvimento sustentável. E o projeto Geoparque, ele acaba sendo um grande guarda-chuva que une essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Então, esse curso está baseado justamente nessa proposta. O professor Pedro Neves irá coordená-lo comigo, mas é um curso, como eu disse, de muitos,
né? É um curso que tem, na sua base, todas essas instituições, e nós queremos fazer um curso extremamente rico, né? E o título da live acabou sendo o título do curso, viu? Projeto idealizado pelo Rodolfo. Projeto Geoparque Uberaba, educar para transformar a Terra de Gigante. Que não existe outro modo de nós transformarmos a Terra de Gigantes se não nos apropriarmos do que é, efetivamente, essa Terra de Gigantes. A proposta nasce num conceito de território. O professor Luiz Carlos abordou isso muito bem. O território do Geoparque, em especial, é o município de Uberaba. Toda a sua circunscrição, né, urbana e rural. Então, quando a gente pensa nessa noção de território, alguns aspectos nos vêm à cabeça e que são necessários, tá? Eu sou historiador, né, de profissão e de paixão, e também muito ligado a essa terra do qual eu nasci, do qual eu pertenço, do qual meu avô veio para cá, né, no final do século, no início do século XX, né, do qual a minha família se estabeleceu, na qual eu fui criado. É o meu lugar de pertencimento, é o nosso lugar de pertencimento. Agora, como historiador, eu sempre percebi uma dificuldade da nossa comunidade. O que é? A relação que a gente consegue estabelecer entre a nossa identidade local e o conhecimento que a gente tem efetivo dessa identidade. Tá? Nós nos sentimos enquanto povo, enquanto comunidade, mas quais são os vínculos efetivos que nos unem, né? E eu acabei, ao longo desse tempo todo, buscando estudar a história de Uberaba, né? Então, quando a gente pega elementos como o território, a noção de pertencimento necessária a se desenvolver na comunidade, aí eu convido você, professor e professora, a um desafio. Qual é o nosso principal ambiente, né, de trabalho, de exposição das nossas ideias, de afirmação daquilo que a gente entende enquanto educação? É a sala de aula? A nossa sala de aula, para esse curso, não vai ser mais a sala de aula tradicional, de 4 paredes. Essa sala de aula tem que ser ampliada. Ela tem que expor justamente a busca desse conhecimento, quase que perdido, de nós mesmos, né? Um conhecimento de nós mesmos quase que perdido. Então, essa sala de aula são os lugares de memória, como dizia um famoso historiador chamado Pierre Nora. São nesses lugares de memória, tá? Dentro desse território, expostos aqui, a exemplo de museus, né? A exemplo de sítios, de achados fossilíferos de milhões de anos atrás, a exemplo de igrejas, de centros de religiosidade, a exemplo daquilo que não é só material, físico, né? Mas aquilo que está efetivamente no que somos, ou seja, nos nossos saberes, o patrimônio imaterial. E Uberaba é muito rico nisso. A gente traz aqui a força de representatividade dos gigantes, os 3 grandes gigantes, que representam, e Uberaba tem muita sorte de ter 3 grandes símbolos, o zebu, os dinossauros e Chico Xavier. Mas nós só nos identificamos por esses 3 grandes símbolos? Não. Os nossos símbolos é muito maior para dizer quem somos nós. E Uberaba tem uma representatividade muito grande. Nós temos, né, uma cultura imaterial fantástica. Uberaba é uma das cidades de Minas Gerais que, no país, tem mais Feliz de Reis. Tá? Uberaba tem congados, tem moçambiques, tem o catira, tem tradições. E essas tradições precisam ser apropriadas pelas nossas crianças.
Elas que vão dizer quem somos. E a nossa história também vai dizer quem somos. E isso, efetivamente, vai fazer surgir novos Rodolfos, que se identifique com essa cidade e que busque, talvez, na sua própria profissão, a relação do que é com a sua própria identidade. Né? Então, a culinária, os nossos modos de ser, de pensar, de fazer, a nossa religião, sempre dirá efetivamente quem somos. Tá? E quando a gente viaja ao mundo, a gente busca isso. Então, pensar o projeto Geoparque é fazer com que tenhamos orgulho das nossas identidades, fazer com que o nosso patrimônio histórico edificado passe a ser respeitado, porque ele tem história. A Praça Rui Barbosa é um lugar de memórias, né? O bairro Estados Unidos, ou um bairro novo que está surgindo. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós teremos um amor como se fosse um amor próprio, mas um sentimento de comunidade, de pertença, é que nossa sociedade tem grandes possibilidades de crescer e crescer melhor. Tá? Então, esse curso busca incentivar essa valorização. Tá? Primeiro, nós temos que conhecer, tá? É um processo que vai durar muito tempo, ele é permanente, tá? Ele é exigente, mas que ele tem uma finalidade espetacular, né? Então, eu gostaria muito, não vou estender muito, porque nós vamos ter um curso, afinal de contas, né? Eu gostaria bastante de agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês nessa jornada, né, e que agora ela ganha força, efetivamente, porque agora ela assume o seu papel social, que é estar no processo de educação, né? Na BNCC a gente vê isso. E olha como não aplicar a BNCC em prática, tendo a sala de aula esse enorme laboratório de conhecimento que é a nossa cidade. Então, isso é uma oportunidade muito boa para nós. E nós vamos abraçá-la, tá? Com unhas e dentes e garras de dinossauro. E casco de zebu. Tá? E espírito positivo de Chico Xavier. Enfim, vamos encerrar aqui a minha fala, já que o tempo está se estendendo, e agradecer mais uma vez a presença de vocês e de todos aqui presentes, né, nessa live. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Tiago. Vale reforçar que nós estamos recebendo, né, mensagens de todo o Brasil, professores do sul do país, professor aqui, ó, da cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo, que está em fazer o curso. Então, todas as pessoas que quiserem informação sobre o curso, que estiverem fora da cidade de Uberaba, poderão entrar em contato com a Casa do Educador, pelo telefone 34, o DDD, 33 32 92 70. Poderão deixar no chat e a gente vai lendo aqui as dúvidas de você. Vamos pedir aqui a professora Patrícia, que está nos ajudando aí com as questões, com os questionamentos, as perguntas, as dúvidas. Cidinho, enquanto vai formulando, o pessoal vai fazendo as suas perguntas,
Só lembrar também o seguinte, a partir do dia 1º de abril, vocês poderão retirar o certificado de participação nessa live, tá? Só uma pequena lembrança lá no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, no Departamento de Formação Continuada. Sim. Eu quero só reforçar, né, aí nos bastidores, nos dando suporte, nós recebemos inúmeros elogios, né, a nossa live realmente conseguiu atingir o objetivo, né, que foi muito pessoas, então, em relação ao conteúdo, e já foi disponibilizado, e quem tiver alguma dúvida poderá entrar em contato diretamente com a Casa do Educador. Nós, então, finalizamos a live desta noite, agradecemos a parceria, né, de todos, não haverá lista de presença. Boa noite e muito obrigada. Boa noite.